Como calcular o seno, cosseno e a tangente de um ângulo do triângulo retângulo? Bom, para isso a gente precisa de um triângulo retângulo, obviamente, que é o quê? É um triângulo que tem um ângulo igual a 90 graus, ou seja, tem uma esquininha aqui, uma dobra bem certinho de 90 graus. Se eu tiver esses 90 graus, eu consigo calcular o seno, cosseno e a tangente utilizando um macete. Para isso eu vou ter que definir um ângulo, que eu defini aqui como alfa, e a partir dele eu consigo traçar os lados desse triângulo. Por exemplo, o lado que está oposto a esse ângulo eu vou chamar de cateto oposto. O lado que estiver oposto ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus, eu vou chamar de hipotenusa. E por fim, o lado que estiver adjacente, né, pertinho, tocando aqui no ângulo alfa, eu vou chamar de cateto adjacente. Com esses nomes eu consigo aplicar o nosso macete, que é o que o nosso macete? O macete só cá toa. Só cá toa. O que significa só cá toa? Bom, só eu vou estar falando de seno, então toda vez que eu quiser calcular o seno, eu penso em só. Seno é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa, beleza? Já o K, eu vou estar falando do cosseno, então para calcular o cosseno eu preciso botar o adjacente dividido pela hipotenusa. E por fim, a tangente, né? O TOA, T de tangente. Tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, beleza? Então, bom, vamos fazer isso com um exemplo prático, olha só. Se eu pegar e definir valores aqui, por exemplo, o cateto adjacente eu quero igualar a 3, o oposto igual a 4 e a hipotenusa igual a 5. O que eu estarei falando? Bom, eu estarei falando do seguinte, o nosso seno será oposto sobre hipotenusa. Se o oposto é 4 e a hipotenusa é 5, então eu estou falando de 4 quintos. Agora, se eu estiver falando de cosseno, já é diferente, porque eu estarei falando de adjacente sobre hipotenusa. A hipotenusa a gente já sabe que é 5. Já a nossa adjacente não é mais o oposto que era 4, agora a nossa adjacente é 3. Então, a gente está falando de 3 quintos. E por fim, a gente tem a tangente, que é o oposto dividido pelo adjacente, ou seja, 4 dividido por 3. E assim a gente tem nosso seno, cosseno e tangente do nosso ângulo que a gente definiu aqui como ângulo alfa, beleza? Eu espero que ajude bastante vocês, porque me ajudou bastante no vestibular.